A gente podia ter escolhido outro filme, né, do Ziraldo, talvez até O Menino Muito Maluquinho, mas a gente escolheu esse vídeo filme da Professora Muito Maluquinha porque a educação hoje em dia tem sido cada vez mais complicada para a grande maioria das crianças e adolescentes. Olá, meu nome é Mira. E eu sou a Raquel. E hoje a gente começa mais um especial aqui no nosso canal, o especial de filmes brasileiros. E não poderíamos começar com um filme diferente, homenageando um grande autor brasileiro que se foi, agora há pouco tempo, Ziraldo. Hoje nós vamos falar de Uma Professora Muito Maluquinha. Só para a gente contextualizar, o filme se passa, né, na década de 40, então tem uma estrutura diferente. É um filme antigo, foi gravado em 2011, se eu não me engano. Então, mas é um ótimo filme para se assistir com criança, um filme leve, traz alguns temas de uma forma muito pueril, muito ingênua. Então, é uma ótima pedida para assistir hoje à tarde com criança, né, filho afilhado, sobrinho, enfim, coloca aí e vai assistir, que é uma ótima forma de se entreter. Mas, principalmente, não porque o filme é pueril, mas porque ele fala de matemática extremamente importante e que a realidade hoje é tão diferente. É verdade. Aprendizagem. Olha só. Então, no filme a gente tem a professora, ela é muito maluquinha, porque ela traz novidades para o âmbito da escola, né, para a sala de aula. Então, ela não ensina da forma tradicional ali. Então, a gente tem até uma cena em que tem uma professora ensinando a tabuada, as crianças ali só repetindo todas as equaçõezinhas, né, do mesmo jeito. E aí, na sala dela, tá todo mundo cantando, tá todo mundo animado, e aí... Fazendo a mesma tabuada. Fazendo a mesma tabuada, e as crianças já gravaram, já entenderam, e ficou muito mais fácil. Então, ela é o tipo de professora que traz muitas coisas lúdicas para a sala de aula, que ela não segue o tradicionalzão ali do livro, o quadro, vamos copiar, vamos anotar. E aí, ela também faz uma coisa muito legal, que é levá-los para explorar as coisas do mundo, né? E que é uma coisa que faz toda a diferença para as crianças. Então, ela leva eles para assistir... Para todo mundo, na verdade, pra todo né? mundo. Não só para as crianças. É verdade. O aprendizado, ele sempre é facilitado quando a gente está inserido num contexto maior, além da sala de aula. Exatamente. Então, ela leva eles para o cinema, leva eles para assistir um filme sobre história, né? Sobre Egito, enfim. E aí as outras professoras acham um absurdo, como assim tá indo para o cinema, tá vendo filmes imorais, né? Para época tinha toda essa coisa também. Mas esquecem de ver, assim, do que se trata o filme, do que se trata a música. Ela não tá cantando na sala de aula por cantar, ela não tá indo para o cinema com as crianças por ir no cinema com as crianças. Então, tudo que ela faz tem uma razão de ser. E é isso que a gente aprende, né, a fazer assim, que é o ideal a ser feito na aprendizagem. A gente podia ter escolhido outro filme, né, do Ziraldo, talvez até O Menino Muito Maluquinho, mas a gente escolheu esse vídeo filme da Professora Muito Maluquinha porque a educação hoje em dia tem sido cada vez mais complicada para a grande maioria das crianças e adolescentes. A gente que atende esse público, né, sabe que estar na escola é cada vez mais sofrido para essa geração. Uma coisa muito diferente, por exemplo, do que era a nossa. Porque por mais que nem todos os professores fossem maravilhosos, não era assim tão absurdo estar em sala de aula como é hoje. E uma parte disso diz respeito claramente a essas mudanças na sociedade, né? Então, hoje a escola está cada vez mais descompassada com a internet, com a realidade dos jovens. Isso é muito complicado, né? Porque também não dá para a escola virar um ambiente de internet, não é isso que a gente está falando aqui. Mas tem um outro ponto que, pelo menos na minha escola, né? Eu sempre falo isso com os meus pacientes. Eu estudei numa escola no ensino médio, que era uma escola federal, né? Era uma boa escola, mas a gente não tinha cobrança de prova, né? Cobrança de, não, vocês têm que aprender para passar no Enem, para passar no vestibular. Os meus professores estavam muito preocupados da gente aprender, né? Da gente estar ali entendendo a matéria, vivenciando aquele período e não estar o tempo inteiro pensando em uma prova do vestibular. Eu acho que hoje um ponto de muito sofrimento nas escolas é esse, né? Sim, com certeza. É muita pressão, é muita... As crianças já começam desde cedo ficando ansiosas, preocupadas com o desempenho, que nota que eu vou tirar, como que o professor vai reagir, como que minha mãe vai reagir, o que eu vou ser na vida. Não, as crianças no 4º, 5º ano têm simulado, preenchendo cartão resposta. Gente, é um absurdo isso, sabe? Completamente fora do que a gente entende sobre desenvolvimento, sobre capacidades cognitivas, né? Então, é um excesso de cobrança
cobrança em cima do que eles não podem entregar, o que é pior, né? Se eles pudessem cognitivamente entregar, tava ótimo. Mas não pode, o que gera ainda mais estresse pro corpo, né? Com certeza, com certeza. E aí a gente começa a entender também, né, que assim, todo mundo fala hoje em dia que a internet é culpada por todos os problemas dos adolescentes e das crianças, e sim, grande parte. Mas essa pressão de quem você vai ser na vida, o que você vai fazer, você tem que saber fazer prova, você não tem que aprender a matéria, você tem que saber fazer prova. Então, e na verdade a gente sabe que a prova, ela não mede conhecimento. A prova mede a sua habilidade de fazer prova. Sim. Né? Se você tem criança que tem dificuldade de fazer prova, mas se você fizer um monte de pergunta para ela, ela vai saber responder tudo. Ela vai saber te contar um monte de coisa, vai contar do jeito dela. Ela aprendeu, Sim. Mas ela vai ter dificuldade na hora de fazer a prova. Outro dia um paciente meu estava, enfim, aprendendo Foucault na escola, no 2º ano. E eu falei assim, cara, Foucault na faculdade já era difícil. A gente precisava se deter e estudar pra caramba. Tinha gente que sequer fazia essas matérias. Aí você tá jogando um autor desse peso, assim, que é um ótimo autor, tá? Eu gosto muito de ler. Mas, assim, é muito pesado pro 2º ano, sabe? Eles não estão entendendo exatamente o que está sendo passado ali. Fora que eu já peguei vários pacientes que os professores deram diquinhas de redação. Na prova cita tal autor. E aí, quando é autor da psicologia, é mais fácil pra gente, né? Não tinha lé com cré, tá? Assim, o que Lacan falou isso. Não era nada do que o Lacan falou, do que o Freud falou, enfim, nada nesse sentido. Então, a aprendizagem na escola, ela acabou sendo esvaziada. Né? Acabou virando fazer prova. E o filme, ele traz isso pra gente relembrar que não é aprender muito mais do que fazer prova. Inclusive, tem uma parte do filme em que ela diz, meus alunos não precisam fazer prova. Eu sei o que eles sabem, eu sei que eles sabem, e eles não precisam me provar isso fazendo uma prova. E aí, ele rebuliço, né? Como assim, se os alunos não precisam fazer prova? Que absurdo. E é isso, mas ela tá ali, todo dia ela tá acompanhando todos os alunos, ela tem olhar para todos eles. Aí tá, tudo bem, a gente pode argumentar, mas olha, não tinha um autista na sala dela. Verdade. Tudo bem, não tem ali, né? Mas assim, não importa, a forma como ela ensina vai abarcar todas as crianças. Aquelas com dificuldade de aprendizagem, porque as crianças têm dificuldade de aprendizagem, se beneficiam mais ainda de todo esse lúdico. Exatamente, então, né? Apesar do filme não retratar, porque obviamente é um filme de 2011, a gente falava pouco sobre inclusão e tal, mas apesar do filme não retratar, a forma como ela ensina beneficia muito mais, né, o que hoje a gente fala de inclusão, do que esse ensino metódico e que tem que ser todo mundo lendo um monte de coisa, e um monte de coisa que às vezes não faz o menor sentido, e os professores sendo cobram tudo e muito rigorosos, e assim, isso para as crianças que têm alguma dificuldade no processo de aprendizagem é o terror, né? É bem difícil. Exatamente. E aí a gente tem no filme essas professoras, né? Todas as outras professoras são rígidas ali, aquele jeitinho, tem que ser 2 mais 2 igual a 4, e é isso. E a gente vê como que incomoda elas o fato de que, por exemplo, os alunos ficam felizes de voltar para a sala de aula, os alunos gostam da professora, os alunos querem aprender, querem ir para a escola, e as professoras ficam meio... O que acontece dentro daquela sala, sabe? Fica todo mundo olhando, fica todo mundo passando, e tem um estranhamento de toda essa novidade, de tudo que ela traz, e uma resistência muito grande. Elas chegam a fazer um abaixo-assinado para ela sair da escola, porque ela não quer aplicar a prova para as crianças. Então, é muito difícil esse processo. E aí o padre, né, ele fala para ela, um dia a forma que você ensina vai ser muito falada, as pessoas vão usar essa maneira, mas hoje ainda não é esse momento. Insistir com essas suas aulas? Não fazer prova, Kátia, é um absurdo! Acontece, Beto, que os meus alunos, eles sabem ler. Eles sabem ler e eles gostam. Beto, eles são curiosos. Você precisa ver a tabuada, eles fazem de trás pra frente. E a gente... Infelizmente, esse dia não chegou. Não chegou ainda, estamos aguardando. Mas a gente já tem muito mais gente tentando aplicar isso no dia a dia da sala de aula do que gente resistindo a isso, pelo menos, né? Então, eu lembro, pelo menos... Nesse sentido de ensino médio, eu fiz uma escola mais tradicional mesmo, né? Que preparava para o Enem. Mas tinha alguns professores que ainda assim conseguiam ensinar, assim, tipo, fórmula. Tem uma frase legalzinha para você gravar, tem uma música. Os professores ainda tentavam, sabe? Eu tô ensinando vocês a fazer a prova, mas tem uma pressão aqui, mas eu também quero que você aprenda. Então, toma, faz desse jeito aqui, sabe? Então, tinha um certo esforço de alguns professores, pelo menos, para ensinar de uma forma mais lúdica, né? Sim. Então, assista Uma Professora Muito Maluquinha para você
relembrar, se é que um dia isso já foi ensinado para você, que existe a possibilidade de aprender com diversão, de aprender de uma forma significativa, que não é apenas focando numa prova. Talvez essa seja a melhor mensagem do filme. Vai lá, não deixa de ver não, rapidinho, um doce o filme, passa rapidinho e você consegue trazer isso para sua vida novamente, especialmente se você trabalha com educação ou se você trabalha com alunos, né, ou no nosso caso, né, crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Se você percebeu algum outro ponto que o filme aborda que você gostaria que a gente conversasse aqui, manda pra gente nos comentários e a gente vai lendo todos. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar aí as notificações, salvar e a gente vai se vendo na próxima. Até!